Oi gente, eu sou a Lohane, estou começando mais um vídeo e hoje eu vim contar pra vocês toda a verdade de coisas que vem acontecendo, né, entre a minha relação com o Carlos, né, e com as pessoas que se envolvem em certas coisas que não deveriam se envolver, né. Há um tempo atrás, na verdade, há muito tempo atrás, muitas coisas vêm acontecendo, né? Vieram acontecendo ao longo do tempo e várias vezes eu pensei em vir gravar, em vir dizer o que estava acontecendo. Só que eu sempre penso assim, antes de gravar um vídeo, eu sempre penso que, assim, vou gravar esse vídeo. O que esse vídeo vai me gerar? Qual o retorno que ele vai ter? Que eu ainda não sou monetizada, mas em breve o canal vai ser monetizado. E aí qualquer vídeo que eu gravar vai me render lucro. Então assim, eu fiquei, mas qual problema social isso vai me gerar? Porque muitas das vezes a gente fica pensando antes de gravar certas coisas, porque já aconteceu de a gente ter certos problemas e às vezes a gente não tinha nem intenção de criar um problema, mas acabou se tornando um problema, entendeu? Pessoas ligaram pra gente, nos ameaçando, nos ofendendo, enfim, sendo que a gente não expôs nomes de ninguém, assim como hoje eu vou fazer. Eu não vou expor nomes, entendeu, de ninguém. Então se as pessoas acharem, eu vou processar, não tem provas, porque eu não estou dizendo fulano de tal, ciclana de tal. Eu só estou vindo aqui simplesmente trazer uma situação que está acontecendo dentro de um contexto familiar e que tem outras pessoas envolvendo. Na verdade, familiar não sei, porque eu acho que é parentesco, né? Porque família agora, acho que só eu e meu marido, que é o Carlos, né? Porque nós moramos juntos. Então, assim, as outras pessoas viraram nossos parentes. Meus pais são os meus parentes, a mãe dele, os primos dele são parentes deles. Então, parente dele é assim que funciona, na minha opinião. Então, vamos lá. Eu vou resumir, né, brevemente como a gente já se conheceu, porque eu já disse aqui pra vocês detalhadamente como foi. Mas eu e Carlos nos conhecemos na internet em 2020, né? Depois de um tempo ele sabia que eu era uma mulher trans e tudo mais. Ele sempre disse como é que era a mãe dele pra mim. A mãe dele é uma pessoa da igreja, ela é evangélica, ela tem um cargo dentro da igreja, não lembro qual é, mas não é pastora, nada disso não. Eu não lembro, mas ela tem um cargo dentro da igreja, sempre falou que era evangélica. Do início, quando ele contou que a mãe dele era evangélica, eu já fiquei com o pé atrás. Eu falei, a nossa relação não vai dar certo. Eu já fiquei assim, porque eu já tinha minha família, eu tinha outros problemas com a minha família em relação sobre eu me relacionar, né? E eu também teria um problema com a mãe dele, porque eu já sabia como que era o evangélico, porque eu já fui da igreja durante anos, entendeu? Então eu já sei como é que era a cabeça das pessoas que são da igreja. Só que eu fiquei surpreendido no momento em que, depois de uns meses, né, uns 2, 3 meses, ele contou pra mãe dele, porque ela ouviu eu no áudio falando, e aí ela falou, quem é essa pessoa? Não, daí a mãe dele desconfiou que ele estava conversando com alguém, só que ela não sabia quem era esse alguém. Depois ela ouviu, e depois ele falou que aquela voz era minha, né? E aí, tal, ele contou pra ela que não sei o que, tudo mais, né? No começo ela não entendia, depois ela, de fato, ela, de início, gente, minha sogra, ela me surpreendeu demais, né? Sobre a situação, a vida dele, que não sei o que e tudo mais. Em nenhum momento ela ficou implicando, não teve esse processo de aceitação ou de entender. Não, ela só queria não errar, né? Nomes, pronomes, essas coisas. Ele explicou pra ela e tudo mais, como me tratar e tal, e se preparou, né? Pra que um dia eu fosse lá. Fosse vir aqui, na verdade. Né? Que eu morava mais na época. E tudo mais. Beleza, eu vim aqui, né? A gente se conheceu pela primeira vez em 2021, se eu não me engano. Logo depois do Carlos ir na minha casa umas 2 vezes eu vim aqui. E aí foi mais ou menos isso. Eu não sei o que as pessoas esperavam da nossa relação. Eu não sei o que... eu falo às pessoas em geral, ao longo do tempo, da história, estejam vendo que tem outras pessoas envolvidas nisso. Eu não sei o que as pessoas esperavam da nossa relação. O Carlos, ele me conta de um jeito que as pessoas esperavam
Desculpa, gente. As pessoas esperassem que a nossa relação não fosse pra frente. Esse canal, ele tá aberto desde a segunda vez que Carlos foi na minha casa. No nosso primeiro vídeo, tá a gente sentado num banco, entendeu? Nós estamos bem diferentes no vídeo, né, do que agora. Ai, gente, tá chovendo. Acho que tô ficando resfriada. E esse vídeo a gente tá falando no banco, no quintal de onde eu morava e tal, que não sei o que. Essa foi a segunda vez ele me visitando, né? E aí tudo mais. E eu não sei o que as pessoas esperavam, né? Na nossa relação. Acho que as pessoas esperavam. Ele fala que as pessoas não esperavam que fosse pra frente. Que a nossa relação não fosse durar. Então todo mundo no começo, isso é fase. Todo mundo tratou. Na cabeça dele ele fala isso, né? E eu não imaginava. Pra mim, o que estava acontecendo era natural e tudo mais. Então a Alessandra, em nenhum momento ela ficou me questionando, perguntando coisas sobre mim, coisas sobre ela, o Rani, é minha nora, acabou. Me apresentava para todo mundo, chegava na casa dela, essa aqui é minha nora, não sei o que, as pessoas olhavam assim, tudo bem. Mas ela sempre me tratou super bem, gente, super bem. E o que acontece? Minha relação com o Carlos, ela é sempre uma relação muito virtual e distante. E nós se víamos, né, bem pouco. Nós num ano assim, se a gente via 5 vezes era muito, durante um ano, entendeu? E a gente começou, na verdade, eu já estava para sair de casa, né, por outras questões, já queria morar sozinha, já tinha saído outras vezes, só que eu tinha voltado, eu queria morar sozinha. E o Carlos teve a brilhante ideia também de querer vir morar comigo, porque ele sentia essa necessidade de estar perto de mim, entendeu? Da gente estar mais próximos um com o outro, também sentia essa necessidade também de estar perto dele, e a gente queria se juntar e tudo mais. A gente teve a ideia de vamos morar junto, porque a gente não se via com frequência. Então, por mais que eu fosse morar sozinha, eu ia morar na minha antiga cidade, por ali por perto, né? Eu não ia morar em outro lugar diferente. Então, ele mesmo assim, a gente queria morar junto. E aí a gente ficou nessa de vamos morar junto, vamos ver trabalho. Aí a gente começou a procurar, né, trabalho e tal, pra gente começar a alugar uma casa. E aí a gente conversou na época com algumas pessoas, da mãe dele e tudo mais, eu com a minha família. E aí parece que ninguém levou muita fé, sabe, no que ia acontecer. E aí, gente, isso foi 2021. E aí a gente passou o ano todinho querendo morar, fazendo tudo pra ir pra morar junto, e nada aconteceu. Entrou 2022. E aí, eu consegui, né, ter uma renda e tudo mais. E aí, ele também. E aí, simplesmente, a gente decidiu começar a ver casa pra alugar. Isso já era em 2022. Casa pra alugar porque a gente não tava dando mais. E eu queria ter o meu campo, sair da casa dos meus pais e tudo mais. Não queria ficarmos lá, enfim. E aí eu queria ter meu campo e ele também queria também. E por causa da nossa relação era muito distante. A gente se via em datas comemorativas, dia dos namorados, meu aniversário dele. Aí às vezes que ele tava começando a dormir lá em casa, que ele ficava 2, 3, 4 dias eu na casa dele, mas não era todo mês a gente se via, não era certo, entendeu? Era uma coisa tipo muito, né, distante. Então assim, começou a acontecer da gente começar a ter casa pra alugar. E aí a minha sogra começou a entrar no meio dessa situação, né? Meus pais ainda não, né? A sogra começa a entrar no meio dessa situação. Ela começa simplesmente não, tá muito cedo, calma, que não sei o que, tá muito, vocês têm que ainda arrumar um trabalho melhor, sempre dando uma desculpa, mas a gente tava tendo uma renda porque a gente queria, acima de tudo, morar sozinhos, não importa qual tipo de trabalho a gente tinha, a gente queria morar sozinhos, queria já ter a nossa casa, né? E aí ela sempre, não, que não sei o que, aí depois ela veio com uma questão de que, não, moram aqui, fiquem aqui, vou fazer um quarto, que não sei o que e tudo mais. Aí depois o assunto morria. Isso foi o Carlos me dizendo, tá, gente? Nem sempre eu estava presente. Mas todas as vezes que eu vinha pra cá e a gente conversava sobre ter nossa casa, ou morar juntos, eu e ele, era essa coisa de espera, tá muito cedo, que não sei o que e tudo mais. Pros outros sempre estavam cedo, pra gente, né?
Não era porque a gente sabia, a gente sofria muito com a distância, entendeu? E aí, e aí ficou nisso um bom tempo de que a assunto morria da gente morar junto, todo mundo junto, né? E depois ela, de fato, causa, mãe, tô dando casa, não sei o que e tudo mais. Aí ela, não, espera. Aí ficava nessa coisa de, eu vou não alugar casa, depois, ai, vocês têm que alugar uma casa, não alugar casa, vocês têm que alugar. Ficava aquela coisa assim durante um bom tempo. Eu sei que passou, gente, a metade do ano todo assim, e é o ano de política. E aí eu acho que em agosto, se não me engano, em agosto, quando eu vim pra cá, em agosto ou setembro, não lembro. E aí foi quando eu falei, Carlos, resolve esse assunto, porque eu não vou ficar te esperando. Se você não resolver, eu vou seguir os meus planos como eu tinha de resolver, de morar sozinho, porque eu preciso sair da casa dos meus pais. Não tá dando pra mim mais ficar na casa dos meus pais, entendeu? E aí as coisas estavam muito difíceis pra mim na época, na casa do meu pai e da minha mãe, então eu queria sair de casa. E aí ele, não, eu vou resolver isso, aí ele resolveu. E aí a minha sogra decidiu começar a fazer obra, né, no quarto. Não, então vem morar aqui. Começou a fazer obra num quarto que tinha um cômodo lá que parecia um quarto, fechou, fez um quarto e tal. Demorou uns 3, 4 meses para ficar pronto. E nesse que ficou pronto, eu fui chamada pra vir morar aqui, né, pra vir morar lá na casa dela. E aí tem uns vídeos aqui no canal, eu gravei tudo mais, né, as minhas mudanças, que não sei o que, e etc. E foi muito assim, difícil pra mim, né? Porque a gente no começo, nossa vontade éramos de morar sozinhos. Eu acho que no momento que a minha sogra viu que a gente ia morar sozinhos, entendeu? Ela viu que o negócio estava sério, pelo que meu ver, aí foi quando ela decidiu começar a fazer a obra para ficarmos ali no quarto, né, morando com ela, porque ela falava que não tinha necessidade de morar de aluguel, tal, que não sei o que, e tudo mais, etc. E etc também, e Carlos era o único filho dela. O que acontece? Voltando um pouco mais antes da gente decidir aonde vamos morar, ou em Magé, ou em Belfor Roxo, eu cheguei pro Carlos e falei assim, olha só, eu acho mais viável a gente morar em Belfor Roxo. Por quê? Eu tenho os meus pais são jovens, né? Pra quem não sabe, minha mãe tem quase a idade do Carlos, entendeu? O Carlos vai fazer 40 anos, minha mãe deve ter 42 ou 41, eu acho. Acho que é 41. Minha mãe tem 41 anos, meu pai tem 43 ou 44. E o Carlos tem 39. E eu tenho 24. Né? Meus pais casaram cedo, tiveram cedo e tal. Então, assim, e a mãe dele já não é uma senhora jovem, né? Ela é uma senhora de idade e tal. E eu falei, pô, e eu já entendi a história da família dele, né? E ela só tinha ele e ele só tinha ela. Então eu falei assim, eu tenho a minha irmã, eu sempre morei num lugar, eu fui quilombola, onde eu morava no quilombo, era todo mundo parente, era um quarteirão assim, parente, primo, parente, tia, tio, todo mundo assim, né? Minha família, os parentes, o Tisco era bem grande, então eu sempre morei muito perto de todo mundo. Então pra mim, eu sempre tive aquela coisa que tipo assim, olha, eu acho que entre eu e você, você só tem a sua mãe, eu tenho mais isso, mais isso, mais. Então, falei, por essa questão também, eu acho melhor a gente morar lá, e por questão de empregabilidade. Mas eu acho que é mais difícil para conseguir emprego do que aqui, no meu ponto de vista, porque aqui fica mais próximo e perto de outros lugares que de Magé ficaria muito mais distante, entendeu? Portanto, que a maioria das pessoas que moram em Magé saem 4, 3 horas da manhã para ir trabalhar no Rio. Então, aqui também tem muito disso, mas tem Nova Iguaçu, que é um lugar mais, um pouco mais escondido, tem Caxias, então são coisas mais próximas, né, no meu ponto de vista. Tem Madureira, tem outros lugares que são mais perto. E de Magé já era mais distante. Então, por esse motivo, nós decidimos, porque de início o Carlos, ele já ali entendeu que por eu ser mulher na nossa relação, ele entendeu que tipo, era melhor ele se deslocar do que eu me deslocar. É natural que, né, o homem se desloque para ir morar perto da família da esposa do que a esposa sair para morar perto da família dele, né? E aí eu decidi me deslocar da minha família.
Eu também já tinha essa vontade também já de querer sair um pouco da onde eu morava e tal, tudo mais. E juntou isso tudo, falei, é isso, então vamos ficar lá em Belfort Roxo. Dito e feito. Quando a gente veio pra cá, nossa sogra começou a ter uns problemas de saúde. Ela sempre trabalhou em restaurantes, essas coisas, né, cozinheira e tal. E ela começou a ter os problemas de saúde, problema de cair na rua, crise de labirintite. E aí fez exame. Isso no começo, quando eu vim pra cá. Eu me mudei pra cá dia 22, dia 25, dia 27 de novembro. Acho que foi isso. Eu sei que é uma data que... Acho que foi dia 27 de novembro. Isso, 27 de novembro foi quando eu me mudei pra cá. Aí eu vim pra cá, e de lá pra cá ela começou a ter vários problemas. Então ela não começou a ir pro trabalho com tanta frequência, começou a ficar mais em casa, aí ela voltou a trabalhar, aí o ano virou, né? Veio 2020, veio 2023, e aí eu morando junto com ela, e aí começamos, né, a conviver e tudo mais. Enfim, e aí eu vou continuar contando essa história num outro vídeo, porque esse vídeo está ficando muito longo, tá bom? Então, aguardem o próximo vídeo.